Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14, onde está pautado a temática do terceiro Congresso Unificado da IGPEI. João, capítulo de número 14, nós iremos ler a partir do versículo 1 ao que se segue. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao bondoso Deus de Israel, pelo privilégio e oportunidade singular que Ele concede-nos de mais uma vez retornar a esta casa, a este ministério, para juntos celebrarmos e adorarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, e mais do que certeza eu tenho convicção: Jesus está vivo. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus está vivo. Falei com Ele hoje. Isso, glória a Deus. Quero louvar a Deus outro sim pela vida da vossa liderança, em especial o nosso nobre amigo pastor Cleiton. Prazer em revê-lo. Que Deus continue abençoando o senhor, sua casa, sua família, a sua outra metade, a pastora Regina. Que Deus continue dando a vocês direcionamento, estratégia para continuar levando o ID do Senhor aonde assim o Senhor os quiser colocar. Amém? Deus abençoe, abençoando a vida deles e abraçando a eles. Que também o Senhor possa estender tudo isto a todo o corpo ministerial, a obreiros, diaconisas, missionários, missionárias, homens e mulheres que trabalham e cooperam para o bom andamento desta obra. Que Deus os faça prosperar em nome de Jesus. Deus abençoe o nobre cantor, juntamente com a sua digna esposa, pelo belo e lindo testemunho de superação, de vitória dada da parte do Senhor na vida de vocês. Que Deus continue usando as vossas vidas como exemplo e como testemunho de bênção e milagre por onde vocês passarem, em nome de Jesus. Queridos, quantos querem ouvir Deus falar? Quantos querem ouvir Deus falar? Leiamos a palavra do Senhor. João 14, verso 1, está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, quem foi que disse? Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E você diz amém. Senta dando glória a Deus e aleluia essa noite. Me empreste a sua atenção por alguns minutos, por favor. Quem está me ouvindo, diga amém. Queridos, o texto que ora acabamos de falar ou ler, ele possui um contexto. E eu aprendi na minha infância espiritual, haja vista que agora que eu cheguei na adolescência espiritual, estou lutando para chegar na juventude espiritual e quem sabe um dia atingir a maturidade espiritual. O que eu quero dizer aos senhores e às senhoras aqui presentes é que a vida cristã aqui nesta terra é um eterno aprendizado. Todos os dias temos algo novo para aprender. Ninguém é tão sábio
que não precisa saber um pouco mais de algo ou de alguma coisa. Fato é que a vida humana a gente aprende tanto com os erros dos outros, como também com os nossos erros. E a vida vai como uma metamorfose, trazendo para cada um de nós ensinamentos, estratégias para o nosso aprimoramento espiritual. Então, como eu disse, os meus líderes me ensinaram que texto sem contexto se torna pretexto. Eis aí o motivo porque muitas famílias sofrem. Eis aí o motivo porque muitas pessoas vivem vidas debilitadas. Por que, pastor Eltione? É simples. Quando você toma decisões, quando você age ou você se comporta de alguma forma ou de alguma maneira por impulso, ou até mesmo dentro das suas opiniões e seus achismos, sem analisar o contexto geral da situação que a sua vida foi envolvida, logo você está propício à queda, logo você está propício ao erro. Em outras palavras, o que eu estou lhe dizendo é que tudo na vida passa por uma análise. Eu posso? Será que devo? É da vontade do Senhor? É isso que Deus tem para mim agora? Então, quando a gente analisa o contexto do que estamos vivenciando, logo surge e brota em nós pelo Espírito Santo a vontade de Deus neste tempo, neste momento, para fazermos a coisa certa. E olhando para a narrativa que lemos, o contexto aqui não pode ser esquecido, nem tampouco deixado de lado. O dia era quinta-feira. Diga comigo, quinta-feira. O dia era quinta-feira. E o capítulo 13 vai nos dizer que é nesta quinta-feira que vai acontecer uma grande discussão entre o colégio apostólico. Por quê? Porque está no momento da Páscoa. Jesus vai ceiar com os seus discípulos. E a Bíblia diz que no ato da ceia, nos preparativos para comer a ceia, e Jesus ali estabelecer o ato da nova aliança, nesse momento em que eles estão à roda da mesa, uma discussão surge. E eles não discutiram sobre o que a eternidade estava reservando para eles. Eles não discutiram sobre quantas almas poderiam ganhar. Eles não discutiram como poderiam melhorar como discípulos. Eles não discutiram como poderiam ser melhores na eficácia da propagação do Evangelho. A discussão que permeou a vida deles foi essa: quem é o maior entre nós? Aí Pedro olha para João e diz: João, eu acho que no colégio apostólico, entre os 12, eu sou o maior. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, é melhor tu baixar a bola. Tu tá se sentindo demais, Pedro. Por que tu acha que tu é maior, Pedro? Ele diz: porque eu sempre estou envolvido em alguma ação aonde Jesus está atuando. Aí João diz: por que tu acha que tu é maior, sendo que o maior sou eu? Aí Pedro diz: por que tu é maior, João? Aí João diz: eu sou maior porque sou eu que coloco a cabeça no peito de Jesus para descansar. Por isso eu sou mais íntimo, eu tenho mais proximidade, eu sou maior. Aí Pedro disse: coisa pouca botar a cabeça no peito de Jesus. O maior sou eu, rapaz, porque no meio de você estava todo mundo com medo, mas ninguém tem coragem como eu tenho, porque eu sou maior, porque fui o único que andei sobre as águas. Nenhum de vocês fizeram essa proeza. Aí André toma a palavra e disse: João, nada contra você. Pedro, nada contra você também. Mas uma coisa eu posso afirmar: nenhum de vocês dois é o maior. Maior sou eu. Porque se não fosse eu, estava todo mundo passando fome.
Se vocês não lembram, eu me recordo muito bem. O que é que tu se recorda, André? Aí André abre a boca e diz: fui eu que trouxe o menino. Não tinha comida. Fui eu que achei o menino com a lancheira, com 5 pães e 2 peixinhos. Se eu não trouxesse o menino, a multidão estava com fome, nós estávamos com fome e teríamos morrido de fome no deserto. Então eu sou o maior. Aí Judas entra na conversa e diz: cala a boca, rapaz. Você não trouxe comida para ninguém. Pedro, andar sobre as águas, tu foi afundar, rapaz. Tu foi com medo. João, esse negócio de botar a cabeça uma vez ou outra não quer dizer que você é maior. Maior sou eu. Aí os 3 olharam para Judas e disse: Judas, por que tu é o maior? Ele disse: sou eu que guardo o dinheiro do homem. A Bíblia diz que era Judas que ficava com a bolsa. E você não vai dar seu dinheiro na mão de quem você não confia. É nesse momento, um apontando para o outro: eu sou maior, eu sou maior. Não, maior é eu. Não, o maior não é você, nem você, o maior sou eu. É nesse contexto, é nesse ensaio geográfico, é nesse momento que Jesus aparece com um pano no ombro. Jesus aparece com um pano no ombro, uma bandeja e uma bacia de água na mão. Jesus vai até os 12, olha para eles sem dizer uma palavra, se ajoelha e diz assim: Pedro, dá cá o meu pé, Pedro, dá cá o teu pé, Pedro, porque eu preciso lavar. Aí Pedro diz: Senhor, tu não lavarás os pés a mim. Jesus disse: eu não lavar o teu pé, tu não tem partes comigo. Aí Pedro mudou de ideia e disse: Senhor, então me lava a cabeça, o corpo inteiro. Jesus disse: não, Pedro, eu não posso lavar teu corpo inteiro. Por que, Senhor? Porque vós já estáis limpo pela palavra, que eu tenho pregado. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: você só prospera, você só cresce, você só melhora pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Só quem ama a palavra, só quem ama a palavra. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: vai-te embora com a tua rosquinha, vai-te embora com a tua bolacha, porque o negócio na IGP é pão vivo que desceu do céu. Então esse é o contexto. Havia uma discussão na mesa. Quem é o... Aí Jesus, como sempre, dá o exemplo que o maior não é aquele que se auto-intitula maior. O maior é o que serve. Diga essa frase para nunca mais esquecer. Diga: se eu vivo para servir e não estou servindo, não sirvo para viver. A vida que Deus te deu é para servir alguém. Quem nasceu para servir e não serve para viver. Foi o que Jesus disse nessa noite: aquele que quiser ser o maior dentre vocês, seja porém o menor, aquele que serve. Passado essa reunião na mesa, Jesus agora vai dar as últimas instruções aos seus discípulos. E aí ele vai falar: Pai, glorifica-me diante dos teus. Glorifica-me, ó Pai, como sempre tens me glorificado.
E aí a Bíblia diz que Jesus agora vai dar um sermão triste para eles. E o sermão triste de Jesus é: filhinhos, daqui mais um tempo eu não estarei convosco. Daqui mais alguns momentos não estarei mais no meio de vocês. O que Jesus está dizendo é sobre sua morte. Jesus está mostrando aos discípulos que a hora é chegada, em que ele vai partir, a hora em que ele vai cumprir de fato e de verdade a sua missão. Eu disse no início que isto era quinta-feira, então é na quinta que começa a feira na mesa sobre a presunção de quem é o maior. É na quinta que surge o traidor. É na quinta que surge o que nega. É na quinta que surgem as promessas que não podem ser cumpridas. Foi Pedro que olhou e disse: para onde o Senhor vai eu não sei, mas aonde o Senhor for eu morro pelo Senhor. Jesus disse: Pedro, ainda esta noite 3 vezes tu me negarás. Na mesa alguém quer ser maior. O traidor se manifesta e aquele que era mais íntimo o nega. Isto tudo na quinta-feira. E aí a Bíblia diz que ele vai ceia com seus discípulos e dar a ele as últimas instruções sobre a sua partida. E aí ele vai dando esses ensinamentos, dizendo que dias virão em que ele não estará mais no meio deles, mas que eles precisam ficar firmes. Aí entra o capítulo 14. E olha como começa o capítulo 14. Não se turbe o vosso... Por que está escrito não se turbe o vosso coração? Eles entraram em processo de angústia. Por que eles entraram em processo de angústia? Porque eles começaram a fazer uma reflexão. 3 anos e meio ao lado de Jesus, acordando e participando inteiramente do ministério dele, indo para tudo que é lugar com ele. Agora vem Jesus e está dizendo: está chegando a hora de que eu não estarei mais aqui. Então a tristeza toma de conta dos discípulos e eles começam a ficar angustiados, mesmo sem ter total certeza do que iria acontecer de fato. Mas eles estão tristes porque sabem que Jesus vai se apartar deles. Aí olha o consolo de Jesus para eles: não se turbe o vosso. Então diga, primeira lição de Jesus: ele conhece o seu coração. Ele sabe como exatamente você emocionalmente está neste culto. Ele sabe como sentimentalmente você age, porque ele nos conhece por dentro e por fora. É por isso que o livro de Provérbios dá uma recomenda de tudo que se deve guardar. Guarda o teu, porque dele é que procede as saídas da vida. Se alguém não lhe disse, eu vou lhe dizer pela primeira vez: é dentro dessa bola de carne que estão os maiores desígnios da vida humana. Aqui dentro tanto tem as decisões assertivas, como também tem as decisões que nos trará prejuízo para a vida inteira. Quando o provérbio diz guarda o teu coração porque provém as saídas da vida, é porque dentro dessa bola de carne não só tem coisa boa não. Dentro dessa bola de carne tem muita coisa ruim armazenada. E não foi teu pai que colocou, não foi tua mãe que colocou, não foi o mundo que colocou. Pelo contrário, é uma herança adâmica, a herança do pecado original. É por isso que mães erram e pais erram quando diz assim: olha esse meu filho tão inocente,
inocente? Ah, meu filho é um anjo, só se for caído. Não existe criança inocente. Não existe criança que não tenha pecado, porque todos já nasceram debaixo da lei do pecado. É por isso que a criança, a igreja não batiza, porque o pecado dessa criança vai ser sepultado quando ela tiver consciência de entregar sua vida a Cristo e decidir querer que Cristo domine sua vida. Se a criança não tiver essa concepção, não ache você que ela está livre do pecado que rodeia a vida humana. Pastor, como é que o senhor prova que minha criança está em pecado? Eu provar? Quem prova é a Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 21. A Bíblia diz que a malignidade está presente no coração do homem desde a sua meninice. Aí você pega um menino, compra um carro de brinquedo muito bonito, brilhoso para ele. Resultado, bota 2 outros meninos para tirar da mão dele aquele brinquedo. É instantâneo. Ele vai manifestar raiva, ele vai manifestar ódio, ele vai ficar bravo, vai partir para cima, ou vai chorar, ou vai espernear. Aí a pergunta é: quem ensinou essa criança a ter raiva? O pai não ensinou, a mãe não ensinou. E da onde vem isso? Da herança pecaminosa do velho Adão. É por isso que se faz necessário Cristo na nossa vida. Porque quando Cristo vem reinar em nós, junto com o Espírito Santo, eles olham para o nosso coração e os domina. E aí quando tentamos praticar as obras da carne, impulsionado pelo coração, o Espírito Santo nos freia, o Espírito Santo nos domina, o Espírito Santo nos segura. Olha para quem está do teu lado, diga: tu só não está pior, porque Deus está pisando no freio. Porque se Deus tirar o pé do freio, tu se arrebenta, tu se estraga. Mas eu vim esta noite profetizar que o seu coração será dominado. Ele é para a comanaia, urimicala para xanderémia. Olha para o teu irmão e diga: guarda o teu coração. Pastor, tem alguém na Bíblia? Tem alguém na Bíblia que não guardou o coração? Teve um casal que entregou foi a chave do coração na mão do diabo. Teve um casal na Bíblia que entregou a chave do coração na mão do diabo. Pastor, onde é que está isso? Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Pastor, me explica melhor agora. A Bíblia diz que Ananias desejou vender a sua herdade e levar uma parte para a igreja e entregar o dízimo, a oferta, o voto, a parte para o templo. Só que detalhe, a pergunta que não quer calar é: quem colocou essa ideia na mente, no coração de Ananias de vender a propriedade que ele tinha? Não foi o pastor que pediu, não foi os obreiros da época que pediu, e nem o próprio Deus pediu. O que a Bíblia diz é que Atos diz assim: e depois da descida do Espírito Santo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, e tinham tudo em comum. Viviam e vendiam suas propriedades e repartiam com quem tinha necessidade. Mas pega isso aqui que é extraordinário.
voluntariamente, aqueles que foram cheios do Espírito, o que eles decidiram? Rapaz, eu moro no Valparaíso, mas eu tenho 2 chácaras lá no Novo Gama, que eu só vou lá de vez em quando. Quer saber de uma coisa? Vou doar para a igreja. Vou vender e vou doar. E aí vendia e doava tudo para a igreja. Era assim que estava acontecendo. Só que aí qual é o perigo que foi semeado no meio da congregação? É que quanto mais irmão chegou e doou, criou-se uma ideia na mente dos crentes. E qual foi a ideia? Que quem estava entregando a propriedade inteira, esse sim, essa sim, verdadeiramente eram cheios do Espírito Santo. Então quem não entregava nada começou a perceber o quê? Eu não posso ser cheio, porque não entreguei nada. Então a ideia de ser cheio se tornou título. Será que isso se parece com os nossos dias? Se tornou título. Então muita gente que não tinha entregado nada começou a se esforçar para conquistar alguma coisa, para poder levar para a igreja, para poder se vestir da capa do título. Quem é esse que chegou? É o cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque foi ele que comprou o telhado todo da igreja. Ganhava destaque, era visto com bons olhos. E aí Ananias faz o quê? Eu quero ser cheio também. Eu tenho uma propriedade e vou vender. Só que quando nós somos engodados por um sentimento fora da vontade de Deus, vai dar errado. Quando ele vendeu, que viu o dinheiro, menino, nem eu sabia que valia tudo isso. Amor, vem cá. Amor, tu sabe que o país está em crise, né? Amor, bora fazer o seguinte: em vez de nós dar tudo, nós dá só 1/3. Isso aqui, vai que tem uma outra pandemia, né, amor? Vai que a crise piora no país, então é melhor a gente ter uma reserva. Aí a mulher disse: é bem. A mulher foi na promoção. Por que a mulher foi na promoção? Porque esse é o perigo de muitas famílias. E eu posso bater no peito com propriedade, porque eu dou palestra para casais há 13 anos. Escute o que eu vou lhe dizer. Esse é o problema de muitas famílias. É que a maioria dos governantes da casa não estão sabendo governar seus lares. E estão empurrando suas esposas e seus filhos para o precipício espiritual. Porque a Bíblia diz que ao homem foi dado o governo. Foi dado o quê? O governo. Mas esse governo não é para botar a mulher debaixo do sapato, pisar em cima e dizer: tu só sai quando eu mandar. Não. O governo é impor a presença de Deus dentro do lar, mas de uma forma tão nítida e natural, que a mulher e os filhos, ao olhar para este homem, não conseguem olhar sem enxergar Deus na vida dele. Era assim a mulher de Noé. Ou você esqueceu que nunca tinha chovido, nunca tinha caído orvalho na terra, e a Bíblia diz que Deus falou para Noé: vai chover 40 dias, 40 noites. Noé acreditou, sem nem saber o que é chuva. Mas o que me admira não é Noé acreditar. O que me admira é a esposa e os filhos acreditar, porque eles não sabiam o que era chuva. Mas quando Noé, um governante espiritual, sacerdote do seu lar, bom pai de família, bom marido, chegou e disse: vai chover, nem a esposa e nem os filhos o criticaram. Porque se eu tivesse lá para entrevistar a mulher de Noé, eu diria: por que vocês acreditaram?
no que Noé disse. Se vocês não... Eu não conheço a chuva, mas conheço o caráter do homem que dorme comigo. Sacode a pessoa que está do teu lado e diga: é hora de trazer o governo de volta para dentro da tua casa. Quem está me ouvindo, diga amém. Resultado: lá vai Ananias. Pastor Pedro, Pedro não contou conversa. Ananias, por que deixastes Satanás encher o teu? Se provérbio está dizendo que tem que guardar o coração, o que a Bíblia está deixando claro é que Ananias entregou a chave na mão do diabo. E o diabo teve acesso, jogou o coração dele para lá, jogou para cá, colocou o que queria, tirou o que não precisava. Resultado: Pedro olha e disse: vendendo e retendo não era teu? Por que teve a ideia de dar tudo e na hora só deu uma parte? Que é aquele tipo de crente que vem atrás de profecia e de oração. Pastor Cleito, olha, eu tenho uma causa na justiça, que se o senhor orar mais a pastora Regina, eu prometo que se sair, eu honro o ministério, eu abençoo. Quem vive de promessa é Bonfim de Bahia. Quem vive de promessa é Cis de Juazeiro. Quem vive de promessa é São Jorge, que quando a lua está minguante, a gente não sabe onde aquele demônio se esconde. Esta igreja não vive só de promessa, ela vive da verdade. Ela vive da verdade. Resultado, a Bíblia diz que Ananias, tombou, morreu. A viúva mais rápida da Bíblia foi a mulher de Ananias. Ficou viúva 3 horas. Não deu nem para curtir a viuvez. 3 horas ela chegou. Pastor Pedro. Aí Pedro olhou para a viúva e disse assim: deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para os pés destes jovens. Aí ela olhou. São bonitos. Pois é, esses são os pés que vão levar o teu cadáver. Porque foram os pés que levaram o cadáver do teu marido. E o que aconteceu com a mulher de Ananias? Morreu. Por quê? Deixou de cumprir o princípio bíblico. Fazer tudo dentro da vontade do Senhor. Então olhe para cá. Este é o cenário que Jesus está se despedindo. Os discípulos estão angustiados. Aí Jesus vem com essa palavra de consolo: não se turbe o vosso. Que Jesus está dizendo é: eu conheço você, conheço o seu coração. Aí ele vai dizer uma coisa que os discípulos já faziam: credes em Deus. Os discípulos já conheciam Yahvé e já criam nele, até pela lei mosaica que eles já tinham aprendido desde a infância. Então Jesus diz: credes em Deus. Mas quando é para falar dele, aí ele diz assim: crede em mim também. Aí eu amo esse também. Por que ele está dizendo também? Porque ele está dizendo: assim como o Pai é, eu também o sou. O Pai é divino, eu também sou divino. O Pai é criador, eu também crio. O Pai é Deus e eu também sou. Então credes em Deus e crede em mim também. Aí Jesus vai dizer algo célebre: na casa de meu Pai diga comigo, já existe, já tem, já está estabelecido. Porque até hoje tem crente que lê esse versículo e interpreta errado. O texto diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí tem uma vírgula bem grande,
Aí Jesus diz assim, ó: se não tivesse, ou se não fosse assim, assim como, se não existisse, por amor a vocês, eu ia lá agora preparar. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Então Jesus está prometendo o que a eles? Quando diz, se não fosse assim, Jesus está dizendo, eu amo tanto vocês, que eu quero vocês perto de mim para sempre. Diga para quem está do teu lado, libera uma palavra, diga assim: Jesus te ama, rapaz. Te ama tanto que quer você para a eternidade inteira. Aí o problema, pastor Cleito, é que Jesus diz que nos ama, declara que nos ama, e a gente passa uma luta e fica: Deus não me ouve, Deus me esqueceu, Jesus me abandonou. Deixa eu só te dar uma prova do quanto Jesus é contigo. Quem almoçou hoje? Levanta a mão. Pronto, quase todo mundo almoçou. Quem comeu alguma coisa hoje? Levanta a mão. Pronto, todo mundo comeu, irmão. Só que quando tu estava comendo, tu estava pensando assim: rins, ô rins, filtra direitinho aí, viu? Pulmão, filtra direitinho aí, utiliza o ar que eu preciso enquanto eu como para fazer uma boa digestão. Coração, não para de bater. Baço, intestino grosso, intestino delgado, tira as vitaminas, joga o que não presta lá pro lado das fezes, urina, fica aí separada, trabalhem direitinho. Alguém come pensando nisso? Mas sabe o que acontece? Todo dia isso acontece. Todo dia o teu rins funciona, o teu fígado funciona, o teu coração funciona, o teu pulmão funciona. E ele não funciona porque tu é lindo, não. É porque há uma ordem de Deus sobre eles. Deus ordenou ao pulmão: você só vai parar quando eu autorizar. Coração, você só vai parar de bater quando eu determinar. Rins, você só vai parar de exercer sua função quando eu quiser. Enquanto isso, trabalhe 24 horas, porque eu quero o meu povo vivo, de pé e me adorando. E por isso você não agradeceu hoje. Mas sabe quando é que Deus nos mostra que isso é importante? Quando alguém da nossa família adoece, aí a gente tem que acompanhar no hospital. Aí Deus é tão bom que lá vai a gente assim novo, de 20, 30 anos, e acompanhar um parente para levar uma roupa, alguma coisa que está no hospital, fez uma cirurgia. Aí quando a gente está entrando, Jeová faz de propósito. Aí Jeová coloca uma pessoa mais ou menos no nosso porte físico, na nossa idade, com a sonda, com a sacolinha, urinando pela sonda e puxando a perna. Aí você já toma aquele choque quando entra no hospital. Aí diz: meu Deus do céu, tão novo. Deve ter a minha idade. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu vou beber mais água. E aí você começa a perceber o quanto é bom ir no banheiro fazer o número 1. O quanto é bom ir no banheiro fazer o número 2. Eu levei meu tio agora no hospital de Sobradinho. Meu tio com 47 anos de idade. Imagina qual foi a enfermidade. 18 dias sem defecar. Aí eu perguntei: doutor, qual é o problema que ele tem? Tem alguma solitária dentro dele? Tem algum inimigo aí dentro prendendo tudo? O tranca-rua está aí dentro, é? E aí o médico olhou e disse: pastor Eltione, sabe qual é o problema do seu tio? Eu disse: qual? Ele não bebe água. As fezes ressecaram. E ainda vou lhe dizer mais: quando não tem água no nosso corpo, o rins precisa puxar de qualquer lugar. E quando não tem mais no corpo, ele vai lá onde está as fezes e puxa aquela água das fezes, filtra para poder dar vida ao nosso corpo. Aí é por isso que quando você vai fazer o número 2, parece que tu tá botando um trio elétrico para fora.
Sacode o irmão, diga: terceiro congresso unificado da IGPEM também é cultura. Tu acha que tu só aprende coisas espirituais? Não, você aprende lições da vida aqui também. É por isso que a irmã já passou aqui. A irmã diaconisa, eu não sei quem é. Ela já passou com a garrafa umas 4 vezes aqui. E ela olhou para mim todas as 4 vezes e disse: eu quero água. Me dê a jarra se possível. Tu acha que eu vou recusar água para ficar igual o titio? Porque quando chega lá, irmão, a vergonha cai por terra, viu? Porque meu tio, 47 anos, nunca ficou sem roupa na minha frente. Mas quando chegou lá, querendo se livrar do problema, o médico disse: ei, você é sobrinho dele? Vire ele de lado aí sem roupa, porque nós vamos fazer um procedimento. Aí tu imagina um procedimento para quem não bebe água, viu? Cutuca o irmão e diga assim: tu não queria ouvir Deus falar? Olha Deus falando contigo aí. Pode ter certeza, no próximo culto os crentes vai tudo chegar de garrafinha na mão aqui, ó. Quem está me ouvindo, diga amém. Que eu ainda nem cheguei no versículo 6. Eu ainda nem cheguei no versículo de número 6. Olhe para cá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vamos preparar lugar, e virei outra vez para vós, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Segunda garantia: primeiro Jesus consola, depois ele declara que conhece o coração, e depois ele faz uma promessa: eu vou voltar para te buscar. Aí depois que ele faz essa promessa, o texto vai desenrolando e chega no Tomé. Chega onde? No Tomé. Aí o Tomé: Senhor, para onde o Senhor vai? Que nós não sabemos. E mostra também o cã. Então diga comigo: é possível viver com Jesus, estar ao lado dele, mas não aprender nada do que ele disse. Acontece hoje nos cultos. Nós temos crentes dentro da igreja que aceitaram a Jesus, congregam numa igreja, tem pastor, participa dos congressos, participa dos cultos de ensino, participa da escola bíblica. Eles são envolvidos na igreja, mas nunca conheceram Jesus e nunca entenderam o que Jesus já disse a eles. Tomé tem 3 anos e pouco com Jesus, irmão. E ele diz: para onde é que o Senhor vai? E qual é o caminho? Até então, Jesus a vida toda dizendo: um dia vocês vão conhecer o Pai, todos nós vamos para a casa do Pai, o Pai é que nos abençoou, foi o Pai que me enviou, nós somos de lá, não somos daqui, eu sou de cima, sou de baixo, vós também, assim como eu ressuscitar, vocês vão ressuscitar comigo. O que é que Jesus estava dizendo? Que o lugar do discípulo era lá no céu, não só dele como o nosso. Por isso que é errado quando a gente diz assim: irmã, tu vai para onde? Eu vou para o céu. Não, você não vai para o céu, você vai retornar ao céu. Quem vai é porque nunca foi. Nós já viemos de lá, nós vamos retornar. Pastor, nós viemos de lá? Claro. Lembra o livro de Efésios, não? Capítulo 1, versículo 3 a seguir. A Bíblia diz: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O mundo não era nem criado e ele já nos escolheu. Então, se o mundo não era criado e ele nos escolheu, onde é que a gente estava? Estávamos dentro dele. E onde é que ele habita? No céu. É por isso que a Bíblia chama ele de Pai dos Espíritos. Então, eu e você vivíamos em Deus, em santidade, em harmonia, em fidelidade e em comunhão. Aí quando Deus resolveu colocar você no mundo, depois de ter criado o mundo, antes de Deus escolher você de dentro dele, ele escolheu primeiro a família que você ia nascer.
Ele foi numa geração anterior e disse: dá para botar esse espírito aqui naquela geração que já está lá na terra há algum tempo. Vou fazer ele nascer naquela casa, naquela família. Aí Deus foi lá e pegou você, tirou de dentro dele e colocou naquela família. Aí tu, sem conhecimento bíblico nenhum, abre a boca e diz: oh meu Deus, por que é que eu nasci nessa família de pobre? Oh meu Deus, por que é que eu nasci numa família rica? Meu Deus, na minha casa só tem cachaceiro, só tem piriguete, só tem gente errada. Eu fui a única que escapei aceitando Jesus. Oh meu Deus, por que é que eu estou nessa família? Você deveria tomar cuidado com o que você fala, porque eu sei o motivo de você estar naquela casa. Eu sei o motivo de você ter sido inserido numa família toda problemática. Sabe por que Deus lhe colocou lá dentro? Porque no meio daquela família Deus sabia que haveria a mentira. Mas quando Ele colocou você lá dentro, Ele disse: você será a minha verdade. Ele sabia que lá haveria um engano. Então Ele disse: você será lá o defensor dos meus princípios. É por isso que aquele que geralmente se destaca e pensa fora da caixa é chamado de ovelha negra da família. E não é que seja ovelha negra, porque Deus tem propósito com aquela vida, porque Deus o levantou para fazer coisas diferentes. Aí a gente, sem entendimento, fica murmurando e reclamando. E você sabe o que acontece com o murmurador, né? A terra se abre e é engolido. Então, se você não quiser ser engolido até 2026, pare de murmurar. Pare de murmurar. Porque Deus não ouve murmuradores, Deus ouve adoradores. Escute, aí entra Jesus dando a resposta. Ele diz: Senhor, para onde vais? E mostra-nos o caminho. Aí Jesus, no versículo 5, diz assim, versículo 6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ponto. Eu também sou a ponto. E eu também sou a vida. Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, o que Jesus está dizendo? Que Ele é a ponte de acesso, de ligação entre a humanidade e Deus. Porque quando a humanidade pecou em Adão, toda a humanidade se tornou inimigo de Deus. E agora aparece Jesus, como diz uma certa canção, construindo um novo e vivo caminho. Caminho de quê? De acesso entre a humanidade e Deus, para fazer o que nós conhecemos como religião. O que é que significa religião? Religar. Então Cristo pegou a essência do Pai e pegou a natureza humana e religou em Cristo, nele. É por isso que Paulo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Santo. Então toda e qualquer pessoa que diz que vai morar no céu, que vai se salvar e que vai viver uma vida próspera e abençoada, se Cristo não for a estrada onde os pés dessa pessoa permeia, não é êxito e nem verdadeiro o que ele diz. Porque o céu, prosperidade, crescimento e vida eterna só em Cristo. Porque Ele é o nosso caminho. Em todas as Bíblias Sagradas, Jesus se apresenta como o caminho. Na parábola do filho pródigo, tem alguns personagens lá, e eu vou listar para você. Tem o pai, tem o filho que ficou, tem o filho que foi, tem o bezerro cevado, tem o anel, tem a sandália, tem a capa e tem os servos. Agora a pergunta que não quer calar: em toda a parábola, onde Jesus aparece? Onde Jesus aparece nesses personagens que eu citei?
dessa história, aonde Jesus aparece? O Pai é Deus. O que ficou representa o Filho que abandonou a vida divina para viver a vida terrena. O Filho que ficou. O Filho que foi é aquele que abriu mão dos privilégios divinos da casa do Pai. Porque um estava perdido dentro e o outro estava perdido fora. Mas os dois estavam perdidos. É por isso que a gente pode começar a olhar direito, que talvez nem todo mundo que está dentro se achou. Tem gente que está perdido, mesmo estando dentro. Resultado, o bezerro cevado é o dom da casa, o dom dado pelo Pai. Anel, sandália e capa é as dádivas do Evangelho. Pastor, e Jesus? Aparentemente ele não aparece na parábola. Deu para ver ele aí? Mas o que eu li em João 14,6? Ele é o quê? Então, o que a Bíblia mostra na parábola do filho pródigo, quando o filho diz assim, ó, e pegando tudo, foi para uma terra longínqua. Aquela estrada da casa dele, que ele morava, até o lugar que ele foi habitar, aquele caminho era Cristo. Assim que ele sai, ele está largando a Cristo. E agora, para voltar, lembra que o Pai não foi até ele? Por quê? Porque não é obra do Pai ir lá resgatar. Quem resgata é o caminho. Então, como ele saiu do caminho, ele tem que voltar pelo mesmo caminho. É por isso que o Pai fica na varanda e o avista de longe. Aí o filho confessa, porque só podemos ter conexão com Deus quando confessamos os nossos pecados. Aí o filho diz, caindo em si, disse, pequei contra. Então, primeira aliança não se quebra embaixo, a primeira aliança se quebra em cima. É por isso que tem muita gente que não vive algo de bom nesta terra, porque aqui está tudo consertado, aqui está tudo intacto, mas lá em cima está quebrado. Então tem que consertar a aliança de cima para poder viver a bênção da aliança de baixo. Pastor, eu oro, eu congrego, eu faço tudo, mas peraí, e a aliança entre você e Deus, como está? Porque na maioria das vezes a gente faz porque temos cargo, temos funções, porque somos convidados, porque somos envolvidos. Mas a pergunta é, faço de coração? Faço por amar a Deus acima de todas as coisas? Faço por voluntariedade? Se me tirarem tudo, eu ainda continuo fazendo? Ou só faço porque me dá título, porque me dá fotografia, porque me dá like, porque me dá seguidores? É isso que precisamos pensar. Então Cristo é aquele caminho. Agora, deixa eu lhe dizer outra coisa extraordinária. A Bíblia não diz que o filho levou tudo quando saiu? Sim ou não? Mas quando voltou não tinha uma roupa nova? Cutuca esse irmão, diga EBD, Escola Bíblica Dominical. Quando ele voltou, não tinha uma vestimenta nova? Que o pai deu vestimenta nova? Mas a pergunta é, a Bíblia diz quantos anos ele ficou fora? Mas a história bíblica diz que foram vários anos, a ponto de se estabelecer uma crise de fome na região. Se formos olhar pela Bíblia, a maioria das crises de fome era ciclo de 7 a 10 anos. Então, no mínimo, esse rapaz saiu, um jovem de 16, 17, 18 no máximo, e já voltou um homem de quase 30. Agora pare para observar. Se ele levou tudo, não tinha mais roupa dele na casa. Mas quando ele chega, tinha uma roupa nova. Só que detalhe, como é que a roupa serviu e como é que funcionou muito bem a roupa nele? Só tem uma explicação. É que mesmo estando cada um de nós longe de Deus, Ele conhece as nossas medidas. Se você hoje comprou uma roupa para sua filha de 17, quando ela tiver 30,
Você não consegue comprar roupa para ela se você não está perto dela. Você tem que levar, porque você não sabe se ela engordou, se emagreceu, se esticou ou não. E naquela época não tinha foto. O pai mandou fazer uma vestimenta nova e coube certinho. Por quê? Porque Deus conhece as nossas medidas. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus sabe até aonde você vai, até aonde você aguenta. Ele conhece todas as tuas medidas. Por quê? Porque Ele é o caminho por onde a gente trilha. Então diga: Cristo é o caminho. Segundo, Ele é a verdade. Então, se Cristo é a verdade e o diabo é o pai da mentira, logo, crente que começa a mentir já abandonou a verdade e está se tornando filho da oposição. Pastor, como é que o senhor sabe que crente mente? Vou lhe dar um exemplo. Pastor Cleito preparou o evento, divulgou nas redes sociais, talvez tenha mandado carta, mas geralmente assim acontece. Divulga, encontra os irmãos: ei, irmão, vai estar lá, vai ser tal dia. Aí o que é que os irmãos dizem? Pastor, conte comigo, vou estar lá, vai ser que data? Dia tal. Não, pode deixar, não esquece não, viu, pastor? Vou levar a minha igreja lá, vou levar uma caravana, vai ser bênção. Chegou o dia da festa, cadê a caravana? Cadê as pessoas que disse que ia trazer? Cadê a pessoa? Nem ela veio. Só que detalhe, muitas das vezes Deus impulsiona até o pastor para ligar. Pergunta se o irmão já está chegando. Manda mensagem para lembrar ele. Aí diz: ei, irmão, é amanhã que começa, hein? E ele não te responde nada. Aí passa 2 semanas, acabou o congresso. Aí o pastor é impulsionado pelo Espírito. Ele sempre compra nesse mercado. Aí Deus impulsiona e diz: vai no mercado da quadra tal, compra isso lá hoje. Aí ele muda de mercado e vai comprar. Quando ele chega lá, quem é que está lá? O irmão que disse que vinha para a festa, que disse que ia montar caravana. Dá de cara com o pastor. Aí o que é que o pastor faz? Ô varão, fiquei esperando você lá na festa, mandei mensagem, liguei, você disse que ia levar uma caravana. Aí olha a resposta do irmão: homem de Deus, eu estava numa região que não tinha sinal. Quando não é essa desculpa, é: eita, meu celular estragou, tive que formatar. Provérbios diz que isso são as pequenas raposinhas que entram na nossa plantação. Uma mentirinha que é contada aqui, outra mentirinha que é contada ali, e a gente não vai fazendo caso. E de mentirinha em mentirinha, a gente passa a acreditar nas mentiras que contamos. E daqui a pouco nós somos reprodutores de mentira, como se fossem verdades. Aí nós estamos trabalhando não para Cristo e o reino de Cristo, mas sim para Satanás e seus demônios. Porque estamos induzindo pessoas a errarem por dar ouvido ao que dizemos mentirosamente. Essa é a hora que tu pergunta para o irmão: tu não queria ouvir Deus falar? Sacode ele, diz: tu ainda está aí? Pensei que tu já tinha ido embora. Porque quando eu perguntei quem quer ouvir falar, responderam na promoção: amém, amém. Mas não imagino que iriam ouvir. Quem está me ouvindo, diga amém. Então bote isso na sua cabeça: Cristo é a verdade. A verdade, ela entra e sai de qualquer. O mundo aí fora diz que a verdade dói. É mentira do diabo. A verdade não dói, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... E se pois o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente... Qual é o problema da humanidade? É que não quer a libertação. Fuma cigarro, não quer parar. Bebe cachaça, não quer deixar. Gosta de olhar novinha, não quer parar. Aí vem uma cajatada de Deus. Nós não somos de lá, nós somos do céu. Quem está me ouvindo, diga amém.
Então diga: quem anda na verdade dá testemunho da verdade. Então aonde eu e você chegar, temos que apresentar o quê? Cristo, porque Cristo é a verdade. Então eu, quando dou bom testemunho, é quando Cristo aparece através da minha vida. Agora, se eu vou num lugar, você vai num lugar e Cristo não aparece, que é o que está acontecendo com muitos jovens hoje. Tem meninas que vão por aí e quem olha para ela não enxerga uma mulher de Deus como Esther, uma mulher que foi redimida como Ruth, não enxerga como uma Débora, mas enxerga ela como uma Anita. Porque ela diz que imita Jesus, mas se comporta como Anita. O varão diz que imita Jesus, mas quer parecer com Neymar. Corta o cabelo igual, faz tudo igual, quer andar igual, mas diz que é de Jesus. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu passei de terno e gravata um dia saindo da minha casa. A barca preta tá rodando em todo. Quando eles viraram a esquina aqui, me disseram, sabe o que disseram? Boa noite, doutor. Deus abençoe. Por causa da aparência. Aí atrás de mim vinha dois rapazes que são gêmeos, que moram no meu bairro. Eu conheço eles, são trabalhadores. Fuma maconhinha, mas são trabalhadores. Tem pai, tem mãe, trabalham desde pequeno. Mas olha as roupas: uma calça, uma bermuda de taquetel, uma cara de caveira, uma corrente no pescoço e com a coluna torta. Na hora que eu passei, boa noite, doutor. Na hora que eles passaram, vagabundo, encosta! Por que chamaram ele de vagabundo sem eles serem? Por causa da aparência, o andar, o vestir, conta de que lugar somos. Então, se tu é do céu, serve a verdade, por que é que tu quer parecer com uma coisa que tu não é? Escute o que eu vou lhe dizer. Tem um tal de digital influencer aí nas redes. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que eu vi uma reportagem falando que ele comprou, construiu, mas vocês são mais novos, podem me ajudar. Ele comprou um espaço e construiu uma praia, foi um negócio de fazenda, rancho. Quem? Tá vendo? Tá todo mundo seguindo. Pode pegar o Instagram que tá seguindo. Pode pegar o Instagram que tá seguindo. Aí eu te pergunto: como é que quer andar na verdade seguindo a mentira? Olhe pra cá, olhe pra cá. Sabe por que você não pode seguir Carlinhos Maia? Porque ele coloca um monte de gente lá para andar de fio dental, promovendo lascívia, prostituição, mentira, engano, adultério, desdobrando, tirando, arrancando os princípios do evangelho e colocando palavras que não provêm de Deus, como se fosse a verdade, e tu tá lá alimentando sua mente, seu coração e seus olhos. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nesse corpo não pode entrar qualquer coisa, nesta mente não pode entrar qualquer coisa, nestes olhos não pode entrar qualquer coisa. Nós somos do caminho e da verdade, do caminho e da verdade. Crente que é do caminho e crente que é da verdade se alimenta com as coisas espirituais.
Não, mas eu quero ver, porque eu quero ver os próximos capítulos. Eu vou te dar 66. 66 livros. 66 livros. Cada livro tem inúmeros capítulos de histórias extraordinárias para você viver no caminho e na verdade. Ah, pastor, mas quando eu leio a Bíblia me dá sono. Dá sono, né? Mas é engraçado. A série da Netflix, com 8 episódios, tu vara a madrugada. Eu não perco meus dorama. Continua com teus dorama. Pastor, é o Johnny. O senhor não assiste filme, não? Assisto. E a maioria deles eu gosto de filmes épicos. De filmes épicos, com histórias de reis, cruzadas, batalhas. Por quê? Porque eu conheço a cultura do povo. Por exemplo, é uma série que eu indico você assistir, Os Vikings. Por quê? Porque o líder maior dos Vikings, que é chamado Ragnar Lodbrok, no final da vida, por ter uma amizade com um católico cristão, ele perdeu o sentido de viajar, conquistar, matar as pessoas, só por ter convivido com um cristão e visto o jeito do cristão. E aí no final da vida, sabe qual é o último pedido dele? Ele já doente, velho, ele disse para um papa lá: me batiza para eu poder encontrar o meu amigo Ateustan no paraíso de vocês. Ele abandonou a cultura nórdica de estupro, violência, porque queria se render para ir morar no céu. E o Papa disse: você vai para o inferno. Aí ele correu, pegou na barba do Papa e disse: isto não cabe a você decidir. Esta decisão não é sua. É isso que é lindo de ver num filme. Uma história que te traz ensinamentos e lições para a vida. Diga para quem está do teu lado, diga: receba esse consolo. Todo rebelde que está na sua casa não está perdido totalmente. Ainda há esperança para a vida dele. Deus está de olho nele. O caminho está de olho nele. A verdade está indo ao encontro dele. E a qualquer momento eu quero ser profeta. Levanta a mão que eu quero ser profeta. Eu profetizo que no próximo aniversário da IGPEM, eu profetizo no nome de Jesus que o rebelde que está na tua casa e que não te acompanhou hoje, ele estará na próxima festa adorando a Deus com você. Elevar a souremai, o limitalamai, oteramai. Isso é para quem crê, viu? Para encerrar, diga: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só a vida em Cristo. Só a vida. Então a gente precisa arrancar esse negócio. Que foi, irmão? Não, pastor, a pessoa nem me conhece, foi lá no meu post lá, eu na paz postei um negócio lá, e a pessoa foi lá e mandou um comentário dizendo desaforos para mim. Não, pastor, peraí que eu vou rebater agora. Tu vai fazer isso mesmo? Tu tem certeza que tu vai criar um textão, perder a tua paz, o teu equilíbrio em Deus? Sabe como é que eu faço, irmão? Quando alguém comenta lá: ah, pastor, isso que o senhor disse eu não concordo. Eu cumpro o que a Bíblia diz. Eu cumpro o que a Bíblia diz. Fugir da aparência do mal. Eu digo: receba um bloqueio. Eu não dou nem bom dia nem boa tarde. Eu vou perder meu tempo para tentar convencer um doido.
de que ele está doido. Eu vou endoidar. Jesus disse que é perca de tempo. A palavra de Deus diz que é perca de tempo você tentar convencer um tolo. Porque, irmão, um culto como esse, de repente eu digo alguma palavra, a pessoa que está aqui entendeu o contexto do que eu estou dizendo. Mas quem viu só o corte, ele vai ter seus achismos, suas presunções, e ele vai vir na rede social e me atacar. Não, pastor, eu não concordo com isso que o senhor disse. Mas peraí, você analisou o contexto do culto? Você sabe o que é que eu estava pregando inteiro? Não, não sabia. E por que você está falando isso? Então, só tem uma coisa para minha mente que vem como informação sobre você. Você foi enviado do diabo para tirar minha paz. E Jesus disse que se a gente chega num ambiente, lança a paz e a pessoa não recebe, sacode até a poeira. Entendeu? Então eu não perco tempo com isso, irmão. É por isso que a minha esposa disse assim, nego. Eu disse que é. Ela disse, eu tenho pena de tu. Eu digo, por quê? Porque se tu fosse famoso a nível nacional, tu ia envelhecer mais rápido e tu ia perder rapidinho as forças e o vigor. Eu digo, por quê? Ela disse, porque você é diferente. Tu dá atenção a todo mundo, tu para, tu escuta, tu ouve. Então, como eu te conheço, eu sei que tu não vai mudar isso, mesmo tu sendo famoso. Então, as pessoas vão sugar o máximo de você, vai te desgastar. Aí eu disse, não é as pessoas. Foi a decisão que eu fiz. Porque Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas almas que perecem. Só que eu também sou cirúrgico e verdadeiro, principalmente no quesito família. A irmã chega para mim e diz, pastor, meu marido é lerdo, não presta para nada, só me atrapalha, homem ignorante, bruto. Aí eu faço uma pergunta para ela, onde é que você encontrou ele? Lá no forró da Negajana. Eu digo, e tu queria ele crente, era? Você já entrou num julgo desigual lá no início, minha irmã. Agora pegue seu pepino, descasca, faça um suco, uma geleia, um creme e beba guti-guti. Guti-guti. Porque a senhora está jogando toda a culpa nele, mas a senhora esquece que a senhora teve opção, escolha, e em vez de escolher a vontade de Deus, a senhora fez a sua escolha. Aí vem com essa cara de lágrima de crocodilo. Porque quando teve a opção de escolher correto, não escolheu? Agora eu sou a favor daqueles que ouvem a verdade, se arrepende e não erra mais. Aí sim, aí eu me dedico a ajudar. Agora aquela pessoa, igual a irmã que chegou para mim, 3 filhos, um de cada pai, 3 filhos, um de cada irmã, congregando na igreja, conheceu outro camarada e engravidou de novo. Aí chegou para mim e disse, pastor, fui falar com ele que eu estava grávida. E sabe o que é que ele disse? Que não se sente maduro para ser pai. Mas ele foi maduro, né? A irmã me desconcentrou aqui, ó. Ele foi muito avançado para poder ser pai, né? Então, resultado. Aí ela veio e me perguntou, olha a pergunta dela. Eu queria saber do senhor se é de Deus eu ficar com ele. Eu digo, irmão, o camarada disse na sua cara que não se sente maduro para ser pai. Ele logo está lhe dizendo que não quer nem saber do filho. A senhora já tem um histórico de um de cada pai. Todos lhe largaram. Eu sinto muito lhe dizer, mas vai acontecer com a senhora o que aconteceu a primeira, a segunda e a terceira. Por quê? Porque a senhora deveria ter quebrado esse ciclo de erros desde a primeira vez. E a senhora só está repetindo. A senhora está só repetindo. Por exemplo, meu pai me abandonou com 11 meses de nascido. Meu pai teve 6 mulheres. Até um tempo desse meu pai só vivia no bar,
ouvindo Boate Azul, cantando porque meu pai é afinado, e uma morena no colo, uma loura no colo, e por aí vai. Aí eu venho dessa linhagem, criado numa favela, comecei meus 13 anos enveredando por esse caminho. Aí Jesus disse: não, deixa eu salvar logo. Aí Jesus me puxa com 17 anos, e aí eu começo a fazer minhas escolhas. Aí eu olhei para a vida do meu pai e disse: eu não quero essa vida para mim. Olhei para a vida da minha mãe alcoólatra e disse: eu não quero essa vida para mim. Olhei para a vida do meu padrasto, usuário de droga, sem R$1 no bolso, nunca comprou um carro próprio. Eu digo: eu também não quero essa vida para mim. Olhei para os meus familiares todinho, todo mundo pobre, 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 de marré, marré, marré. Afundei. E aí eu olhei para minha parentela, bati no peito e digo: Jesus, eu não aceito tudo que eles viveram, eu não aceito eu viver. Eu serei. Aí eu declarei, ó poder nas nossas palavras. Aí eu declarei: eu serei o primeiro da minha casa a ter um carro zero comprado na concessionária. Eu serei aquele que vai entrar em um lugar, comprar sem nem olhar o preço. Eu vou viajar todos os anos de férias com a minha esposa, porque eu não quero essa vida. Posso te dar uma notícia? Hoje é que dia? Domingo. É do? Até quinta-feira eu estava na praia de Itaperapuã, em Porto Seguro, comendo camarão, mexilhão, entendeu? Com a esposa, só eu e ela no hotel, 6 dias reservado. Eu digo: Deus é bom demais. Subindo e descendo de avião, chegando. Ontem eu estava em outra cidade, fui com ela, porque ela está de férias. Fui com ela, tratamento de rei, de príncipe. Aí eu olho assim, eu digo: Jesus, vale a pena declarar os teus princípios e obedecê-los. E esse é o problema, porque muito crente não prospera. É porque tem o caminho, tem a verdade, tem a vida que é Cristo, mas não consegue se comportar como quem está no caminho, quem anda na verdade e como quem vive em Cristo. E aí eu finalizo aqui agora, porque eu preciso orar por você, lhe dizendo isso. Cristo é a e a vida. Então, como vida, a minha vida tem que transparecer Cristo. Tem que transparecer? Então, para isso eu vou fazer uma linguagem corporal, porque se eu não fosse pregador, eu era ator. É verdade. Para isso eu preciso de um marido aqui. Deixa eu escolher um marido aqui. O marido te denunciou, tá vendo, Vano? Pode ser tu mesmo. Vem, Vano. Vem. Vem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós temos que testemunhar a vida de Cristo. Se Cristo é vida, a minha vida tem que apresentar Cristo. Porque apresentando Cristo eu vivo. Porque é Ele que me dá vida. Então escute, há 2 tipos de mulheres na igreja: a mulher sábia e a sabiá, a tola. A mulher sábia e a tola. Você conhece a mulher que é crente e o marido não? Levanta a mão se você conhece alguém assim. Todo mundo conhece. Então eu vou dar o exemplo da mulher tola. Ela vem no Congresso Unificado, ela dá glória, ela participa, ela faz tudo, mas o único problema dela é o testemunho dela fora da igreja. Aqui ela é um anjo, mas fora da igreja tudo muda. Então eu vou dar o exemplo desse tipo de mulher, a mulher tola. Então, a mulher tola chega para o marido, fica do lado de cá, mano, do lado da direita. Jesus te quer na direita, viu? E você está dando risada, mas é sério. A Bíblia toda fala que as bênçãos, as vitórias e tudo de bom está do lado direito. Pedro pescou a noite toda, não apanhou? Aí chega Jesus, joga do lado direito. Quando jogou, veio a rede cheia de peixe. Isabel e Zacarias lutaram a vida toda para ser mãe e pai, nunca conseguiram. Coube-lhe por sorte entrar no templo. A Bíblia diz que oraram na última oração. Quando foi saindo, quem apareceu? O anjo do Senhor do lado
direito do altar e disse: a tua oração foi? Então de que lado foi ouvida a oração? Aí depois disse: tua mulher vai ficar grávida. O fruto veio de que lado? Direito. A Bíblia diz que Pedro, que andava com Jesus, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, a saber, Malco. Para ser sacerdote, de acordo com a lei do levirato, o sacerdote não poderia faltar um dedo, não poderia ter cicatriz. A única coisa que poderia faltar é se faltasse uma orelha, mas só poderia ser a esquerda e não a direita. Qual foi a que Pedro cortou? A direita. E qual foi a que Cristo restaurou? A direita. Então de que lado foi a cura? Do lado direito. A Bíblia diz, para encerrar, que ao que vencer, for fiel até o fim, darei o direito de se assentar. E por que tu quer ir para lá? Então depois do congresso tu vai sair assim, ó. Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu estou dando exemplo da mulher? Então preste atenção. Segura aí, varão. Amor, dia 23 de novembro, às 19h30, vai estar acontecendo na IGPEM, o 3º Congresso Unificado. O pastor Cleito, pastora Regina, vai vir caravana, vai vir muita gente, vai ser uma bênção. Vários pregadores, vários cantores. Vai estar lá o pastor do nome meio doido, é o Johnny Juan. Vai ser uma bênção. Vamos comigo, amor. Aí o marido diz: vou não. Vou não. Gosto de igreja não. Gosto de igreja não. Não me chame. Não me chame. Você sabe que eu não gosto. Você sabe que eu não gosto. Não me chame mais. Eu não vou. Aí a mulher toda olha para o marido e diz: tem problema não, já que tu não quer ir, fica aí com as tuas enfermidades, com as tuas doenças, sentindo a tua dor. Daqui um dia tu vai me chamar para fazer oração. Graças a Deus que a salvação é individual. Eu não nasci grudada contigo mesmo. Fica aí, traste ruim, que eu vou para a igreja adorar o meu Jesus sozinha. E aí ela pega a pastinha do círculo de oração e vem para a igreja como se nada. Só que enquanto ela está aqui, quem é que vai lá? O diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo anda buscando. Como o diabo não sabe o que a mulher pensa e nem o que o marido pensa, o que é que o diabo analisa? O comportamento do casal e o que eles falam. Aí, como ela lançou palavras contra ele, o diabo vai pegar essa legalidade, vai pegar suas armadilhas, suas astutas ciladas e vai começar a enviar setas no marido. E aí o diabo vai começar a fazer assim com ele, ó: rapaz, a gente vai para a igreja para melhorar. Tu viu que essa tua mulher tá ficando pior? Aí ele começa a pensar: que pastor é esse que está ensinando ela? Que ela me xingou, disse que eu vou para o inferno, me espraguejou, e depois fica lá, como se nada tivesse acontecido. Aí, esse marido, sabe quando é que ele vai vir para a igreja? Tem até coral para dizer. Nunca! Por que nunca ele virá? Porque a única referência de cristianismo que ele tem é a mulher. E aí, como ela age desse jeito, o que é que acontece com ele? Ele não tem como se conectar com a palavra, nem com a Trindade, e muito menos com a igreja. Agora, olha o exemplo da mulher prudente, aquela que vive no caminho, vive na verdade e vive na vida que é Cristo. Olha como é ela, olha como é ela. Amor, dia 23 de novembro vai ter o congresso da IGPEM, vai ser uma bênção. O pastor Eltione Juan vai estar pregando, vai estar o pastor Luiz Carlos, vai estar o pastor Cleito, vai estar o cantor, vai ser uma bênção. Vamos, diga: vou não. Vou não. Gosto de igreja não. Gosto de igreja não. Não me chame. Não me chame. Já disse que não vou. Já disse que não vou. Não me chame mais. Não me chame mais. Eu não vou. Eu não vou. Aí a mulher prudente olha para o marido no olho dele e diz: meu bem, não tem problema, já que você não quer ir, sua roupa está preparada para você ir trabalhar amanhã. Eu já fiz a janta. Se você quiser jantar agora, tudo bem. Se quiser me esperar, eu vou chegar um pouco tarde, meu amor, porque hoje é festa. Mas fica ao seu critério. Vou para a igreja, vou orar por mim, por você, por nossos filhos, pela sua saúde, para Deus lhe dar uma semana abençoada, meu amor. Amém? Aí antes de sair de casa, o que é que ela faz? Ela dá um beijo no marido. Tu tá esperando o beijo, né?
Vai te sentar, irmão. Tu é casado, varão? Cadê tua esposa? Irmão, não tá beijando ele não, é? Porque o varão tava assim. É brincadeira, varão. Qual é o teu nome? Nicolas, é brincadeira. Agora os irmãos vão conhecer ele como o varão do beijo. Então olhe para cá. Enquanto ela age assim, aí ela vem para a igreja, ela vem triste ou alegre? Triste! Porque o que ela mais queria era o marido dela com ela no congresso. O que ela mais queria era o marido dando glória a Deus e aleluia aqui. Só que enquanto ela está chorando, dando glória, dando aleluia aqui, quem é que vai lá? O Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, vai lá naquela casa. Eu profetizo que Cristo e o Espírito Santo vai lá na tua casa para tentar mudar o quadro e as circunstâncias de quem ficou lá dentro. Ela vai de resultado. Quando Cristo vai através do Espírito, o Espírito Santo bate para ver a queda. Aí o Espírito Santo olha para o marido e diz assim: tu sabia quantos homens queriam uma mulher que nem a tua? Aí ele já liga o radar. Meu Deus. Meu Deus. Aí o Espírito Santo começa a lembrar das qualidades da esposa. Ela não te trai. Ela não te xinga. Ela é boa, caridosa, te trata bem. Ela não merece esse seu desprezo. Aí vai caindo a crise de consciência. Aí o que é que o camarada faz? Eu vou pegar o carro e vou lá buscar ela no congresso. Aí resultado, o congresso ainda nem acabou, nem terminou o culto, mas fica um monte de carro de marido ímpio lá, eles dentro do carro lá, ó, esperando. Por que eles não vêm só quando acaba? Por que eles estão vindo mais cedo e ficando de lá de dentro do carro olhando para cá? É porque pouco a pouco o Espírito Santo está trazendo. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar a sua vida familiar, Deus vai mudar o quadro, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quem crê nisso, se coloca de pé em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar por você, para abençoar a sua vida, mas eu não quero que você saia daqui com esse sentimento. Que sentimento? Aquele sentimento de fogo de fim de culto. Porque não é para isso que Deus lhe trouxe, só para você se alegrar no final do culto e na segunda-feira você esquecer tudo que foi dito. A minha oração esta noite é que Deus possa implantar em você um verdadeiro e genuíno renovo espiritual, para que você saia a segunda, a terça e todos os dias da semana, e o ano que virá você possa se tornar uma nova criatura em Cristo. Então, para isso eu queria pedir, fecha o corredor, segura a mão do irmão, que eu quero orar por vocês. Você vai orar comigo. Isto. Agora deixa eu dizer uma coisa, que se eu não dissesse isso, eu não sou Eltione Juan. Porque talvez meu nome seja diferente por conta disso, porque eu tenho coragem de dizer coisas que os outros não dizem. Eu vi no momento em que eu estava ministrando algumas pessoas levantando e saindo. Pode ser que tenha um compromisso, é verdade. Mas eu sei que um sacerdote saía da presença de Deus quando saía do Santíssimo. Ele dava 3 passos para trás, e no terceiro passo ele pegava a cortina e fechava. Ele não virava as costas para Deus. Então, se nós estamos fazendo um congresso em nome de Deus, dizendo que Deus está aqui, onde tiver 2 ou mais, Ele está presente, e a pessoa simplesmente pega a Bíblia, vira as costas e sai, desrespeitando a autoridade espiritual
que está na frente e desrespeitando o próprio Deus, aí eu preciso lhe contar um testemunho que aconteceu na nossa igreja. Um irmão, a mãe dele se mudou para Samambaia, mas ele amava a igreja, não queria parar de congregar na nossa igreja, lá no Valparaíso. O que foi que ele fez? Ele ia para Samambaia, ficava a semana lá, final de semana, ele vinha congregar e depois voltava depois do culto. Só que a igreja se comprometeu em levar ele na parada. Todas as vezes, quando terminava o culto, os irmãos levavam ele. E um belo dia ele agoniado: eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o meu ônibus. Não, rapaz, está no horário ainda, daqui a 10 minutos eu te levo lá na parada, fica aí. Não, eu tenho que ir. Ele virou as costas e saiu. Quando chegou exatamente na parada, veio 2 adolescentes, um de 17 e um de 16. Assaltaram ele e no assalto deram 2 facadas. Uma na coxa e a outra pegou 5 centímetros no coração. Ele conseguiu atravessar as 2 BRs e caiu em frente à UPA, já perto da igreja. E mesmo caído ainda conseguiu ligar pedindo socorro. Estava tudo escuro, domingo à noite. Os irmãos tudo desceu para lá, encontrou ele caído, levaram para a UPA. A UPA transferiu para o hospital. No meio do caminho o médico disse: se ele tivesse ficado parado lá, sem se esforçar, talvez teria chance. Só que aí eu disse para quem levou, eu digo, o problema não foi se ele tivesse parado. O problema maior foi porque ele saiu no horário que não deveria sair. Por isso que nenhum crente pode sair da igreja antes do último amém. Porque talvez o tanto que Deus está te segurando aqui é te livrando de um grande acidente lá fora. É te livrando de algo pior lá fora. Então Deus está te segurando aqui. É por isso que a Bíblia diz: não te apresses em sair da presença do Senhor. Então, essas pessoas, amanhã ou depois, não estou jogando praga, não é isso, mas elas podem um dia se encontrar com uma situação difícil só por não aprender a esperar em Deus. Amém? Então tome isso como lição para que um dia você não faça a mesma coisa. Se me ligarem agora dizendo: olha, seu irmão brigou lá no bar, não sei aonde e tal. Quem foi que brigou? Quem mandou ele ir pro bar? Então quando eu terminar de pregar, quando eu não tiver mais função para realizar, aí eu vou saber o que aconteceu. Porque eu indo lá não vai mudar nada. Isso se chama equilíbrio emocional, que é o que as pessoas não têm hoje. Pastor, meu tio, bateram nele, pastor. Aí larga tudo e vai. Quando chega lá era uma casinha, tá esperando só tu para te matar também. Aí tu perde a vida porque é apressado. Amém? Segure na mão do irmão, em alto e bom som declare, diga: Senhor, esta noite eu ouvi a tua palavra e eu temi. Se é verdade que estás aqui, como eu creio, eu confesso que sem ti eu não tenho, eu não posso e eu não sou. Eu me rendo aos teus pés. Esta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor, se estás aqui, me dá um sinal. Eu vou te adorar por 1 minuto. E enquanto eu estiver dando glória e aleluia, enche a minha vida. Senhor Jesus, deixa eu falar com teu Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, se estás me ouvindo, me responde uma coisa: tu ainda me amas? Tu ainda me amas? Pois se tu me amas, renova a minha vida, restaura a minha vida, em nome de Jesus. Aonde houver um adorador que veio adorar a Deus por 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto agora, para você abrir a boca e adorar. 59, 58, 57, 56, abra a boca e dê glória, abra a boca e dê aleluia, porque enquanto você glorifica, ele
para Xandará. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Agora, alabai de camaziata, o labaracandará. Eu profetizo vida nova para tua casa, vida nova para tua família. Eu profetizo novidade de vida. Só quem crê, erga a mão ao céu, erga a mão ao céu. Diga: eu tomo posse desta palavra e eu declaro com autoridade que este ano ainda, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Se é pra Ele é mais forte, se é pra Ele é mais forte, se é pra Ele é mais forte, se é pra Ele é mais forte. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento de meu amar. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que vou. Já chegou na tormenta, livrou meus problemas, minha tristeza, e mudou minha vida inteira. E mexeu com o passado, pois já deixei tua cabeça de lugar na mesa. O teu pai não te rejeita, me chegou na tormenta, livrei meu problema, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupa nova, pois já deixei minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Erga a mão ao céu e aplauda o nome de Jesus bem forte. Se é pra Ele é mais forte. Diga amém. Diga amém. Diga: Cristo é o caminho, a verdade e a vida para todo sempre. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez.